Hola chicos, buenas. Hoy seguimos con nuestras clases de la unidad haría, que faría, que está en condicional, que fue el primer contenido que trabajamos en la unidad. Y hoy entonces con otro pasado. Ya hemos aprendido algunos, ¿verdad? Imperfecto, yo hablaba, yo comía, yo salía. Entonces el perfecto simple, que yo comí, yo hablé, yo salí. También el perfecto compuesto, que utilizamos dos verbos. Entonces yo he dicho, he hablado, he salido, ¿vale? Pues bien, entonces tenemos hoy un otro pasado que tiene un nombre un poco diferente, un poco pluscuamperfecto, ¿está bien? Entonces aquí mira, pluscuamperfecto, ¿vale? Vamos a ver, el pretérito pluscuamperfecto sirve para expresar la anterioridade de um hecho passado respecto a outro também passado. Então, é uma coisa que acontece antes de outra que aconteceu no passado, tá? Já nós vamos ver o uso dele com mais calma. E aqui há um exemplo, então. En una competición de talentos, Luisa tocó una pieza de música muy complicada con su flauta. Había practicado mucho para presentar esta pieza tan perfectamente. Ese había practicado que está subrayado aquí es este pretérito pluscuamperfecto, ¿vale? Entonces, una cosa importante es un pasado que ocurrió antes de otra cosa pasada, o sea, ele já ha apresentado a peça, então a apresentação, ela apresentou, já é passado. Mas antes de apresentar, antes desse fato no passado, teve uma outra coisa. O que foi? Foi ela ter praticado, tá? Em português, nós temos o hábito de usar o verbo ter para fazer esse passado. Então, ela tinha praticado muito para apresentar esta peça. Em espanhol, não pode usar o verbo tener. Nós usamos só o haber mesmo. Então, había practicado. ¿Ok? Bueno, pues entonces, seguimos aquí con su uso. Entonces, acción que tiene lugar com anterioridade a um determinado momento del pasado. Como nós colocamos no exemplo, había practicado mucho para apresentar esta pieza tan perfectamente. Então, isso é algo que aconteceu antes de algo que também aconteceu no passado. Bien? Não é difícil o uso, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber, Thais, como formar, como vamos a conjugar verbos en este tiempo. Entonces, siempre usaremos el pretérito imperfecto de haber. Então, lembra que o pretérito imperfeito era havia, em português, né? Havia, havíamos, em português. Tinha, tínhamos. Eu não falo, ela tinha praticado muito, eu tinha praticado muito. Em espanhol, o imperfeito vai ser, então, había, habías, había, habíamos, habíais e haviam. Então, essa vai ser a primeira parte do verbo. E essa parte vai ser muito importante porque ela nos indica o quê? Ela nos indica a pessoa. Quem realizou a ação, ela nos indica o sujeito, tá? Então, quando eu digo assim, había hecho la tarea. Então, pode ser, eu tinha feito a tarefa. Habíamos hecho la tarea. Nós tínhamos feito, ok? Então, essa primeira parte, com o verbo haber, vai nos indicar sempre a pessoa. E a outra parte, que é o verbo principal, a ação mesmo que aconteceu no passado, tá? E aí, para isso, nós usamos o chamado particípio. Nós já vimos o que era particípio naquele outro passado composto. Eu tenho feito, he hecho. Nós temos trabalhado, hemos trabajado. Esse trabalhado, esse hecho são particípios. Já nós vamos retomar um pouquinho isso para vocês se lembrarem. Então, aqui, para eu formar esse tipo de passado, que é uma ação que acontece antes de outra ação do passado, eu vou usar sempre o haber nessa forma, sempre haber, não vamos ao tener, ok? E particípio, ok? Bien, pues, entonces, acordándonos un poco sobre el participio. Participio se obtiene quitando, ou seja, tirando, la terminación e añadindo ado e ido, tá vendo? Então, lembra lá,
Verbos acabados em ar, eu vou tirar esse ar e adicionar ado. Por isso, falar, falado. Em português e em espanhol também. Hablar, hablado. Caminar, caminado. Viajar, viajado. Bien? Verbos acabados en er y en ir, yo voy a utilizar ido. Comer, comido. Beber, bebido. Vivir, vivido. ¿Sí? Acordándonos que hay verbos irregulares en participio. Ya lo veremos. Aquí entonces tenemos 3 ejemplos: hablar, hablado, aprender, aprendido, vivir, vivido. Então, eu posso utilizar isso aqui para usar esse pluscuamperfecto. Então, eu posso dizer assim: había hablado con ella antes de que se marchou. Então, ela já se foi embora, se marchou. E antes disso, o que aconteceu? Había hablado con ella. Eu tinha falado com ela. Depois o aprender. Nosotros ya habíamos aprendido el contenido antes que chegasse el professor. Então, o professor chegou já. Mas o que aconteceu antes? Habíamos aprendido. E também o vivir, vivido, tá bem? Então, había vivido en Madrid antes de que Fernando se trasladou. Então, antes do Fernando se mudar, se trasladou, eu já tinha morado lá. Algo que aconteceu num passado antes desse passado. Repetindo isso, hein, para vocês não esquecerem. Assim que eu he puesto una lista con algunos participios irregulares. Como ya hemos trabajado eso, pienso que ya sepáis más o menos algunos, que vocês já saibam alguns. Algunos más comunes: abrir, abierto e não abrido, né? Decir, dicho e não decido, né? Escribir, escrito. Hacer, hecho. Morir, muerto. Poner, puesto. Suscribir, suscrito ou suscripto. Com P ou sem P, tanto faz, tá? Não muda nada. E ver, visto, volver, vuelto. Tudo bem? Então, aqui são alguns verbos que nós temos conjugados aqui, né, no particípio, para que vocês vejam como são diferentes dos outros que seguem aquela regra do ado, ido. Bien? Pues, entonces ahora conjugamos entre paréntesis estos verbos entre paréntesis em pluscuamperfecto. Lembra, a primeira parte do verbo haver, vocês têm que prestar muita atenção nas pessoas, tá? Eu vou usar había, habíamos, vosotros habíais. O que eu vou usar? E depois é só colocar o verbo principal mesmo no particípio. Bien? Podéis dar al pause entonces, chicos, y hacer el ejercicio. Bueno, volvemos entonces para corregirlos. Tenemos aquí Mario. Mario es él, ¿verdad? Entonces él había. Y el participio de comer, comido. Entonces, Mario había comido mucho antes de tirarse a la piscina. Por eso tuvo un corte de digestión. Entonces aquí había comido. B. Entrenar, nosotros. Nosotros entonces habíamos. Y entrenar, participio entrenado. Habíamos entrenado duro para ganar la competición. ¿Sí? La letra C. Ellos, entonces ellos habían. Y caminado. El participio de caminar. Después tenemos aquí vosotros. ¿Cuál es el haber para vosotros? Habíais. Habíais. Y dormir, participio dormido. Habíais dormido lo suficiente para estar en forma. Y después aquí, nosotros, entonces, habíamos. Y el participio de vestir, vestido. Habíamos nos vestido todo cuando él se levantó de la siesta. ¿Tranquilo? ¿Sí? Pues bien, chicos, entonces tenemos más ejercicios ahora con irregulares.
Bien, mucha atenção a los particípios irregulares. São os que não vão terminar em ado ou em ido. Atenção, ok? Deis al pause, podéis dar al pause e volver depois. Muy bien, chicos, la letra A. Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes nosotros habíamos. E participio de ver, visto, ok? Então, irregular, né? Não é, sei lá, veído, ouvido, é visto, é irregular. Depois, abrir e ellos, entonces, ellos habían, e não é abrido, é abierto, ok? Por isso ele é irregular. Quise avisarles, pero era demasiado tarde, já habían abierto el sobre. El sobre é o envelope, então eles já tinham aberto o envelope. C. Descobrir e vosotros. Habíais, vosotros, verdade? Esse não tem acento, desculpa, é no A, tá? E aqui, descubierto. Não é descobrido, né? Por isso é irregular. Então, quando chegamos nosotros, vosotros já habíais descubierto la verdad. Depois, ignorávamos lo que le había, que aqui faltou um espaço, esqueci de colocar, hecho, cambiar de opinião. Lembra que o particípio de hacer é hecho, por isso irregular, não é hacido. E depois, no le había, porque eu estou falando de dicho, novamente aqui, irregular, la verdad. Bien? Então, lembra que em português o hábito é sempre usar o ter, por isso que às vezes pode soar um pouco diferente. Então, aqui seria, eu tinha descoberto, tinha dito, tinha feito, tínhamos falado. Em espanhol, nós usamos o verbo haber, ¿vale? Así que es esto por hoy, chicos. Entonces, nos vemos la otra clase. Estudiéis mucho. Adiós.